Olá, pessoal da segunda série. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre os gases e a equação de um gás ideal. Pessoal, então para dar início ao nosso estudo sobre os gases, vamos relembrar um pouco o que é o estado gasoso. Então, as moléculas que formam os gases estão distantes umas das outras, por isso apresentam forças de coesão pouco intensas, grande agitação e movimento aleatório devido aos constantes choques que ocorrem em inúmeras direções e velocidades. Por sua grande agitação, energia cinética, as moléculas de um gás tendem a se distanciar umas das outras, mantendo uma distância maior que as moléculas dos líquidos e sólidos e, consequentemente, sua força molecular é fraca. Então, na última aula, nós vimos sobre os estados físicos. Então, o estado sólido é aquele que apresenta uma maior organização molecular, e uma maior força de interação entre as moléculas, ao contrário do líquido, que as suas moléculas têm uma maior liberdade e, por esse motivo, elas tomam a forma do recipiente. Já no estado gasoso, nós temos uma grande agitação, um movimento aleatório devido aos constantes choques, e as moléculas tendem-se a distanciar umas das outras. Então, quanto maior o volume que você oferece para um gás, mais ele vai preencher, Então, podemos caracterizar um gás por três grandezas: pressão, volume e temperatura. Tais grandezas, a ele associadas em determinado instante, são denominadas variáveis de estado. Então, a partir de agora, nós vamos falar muito dessas variáveis de estado, ok? Então, aqui, nós temos um recipiente. Esse recipiente aqui, ele tem um embolo, que ele se movimenta livremente. O que acontece se eu aumento a temperatura? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação térmica das moléculas e, consequentemente, eu vou aumentar o volume. O que acontece se eu aumento o volume? Se eu aumento o volume, as moléculas elas vão ficar mais tranquilas, ou seja, a pressão vai diminuir. Então, a partir de agora, nós vamos estudar a relação entre essas três grandezas: pressão, volume e temperatura. Então, quando determinada massa de gás sofre alguma maneira de modificação em uma das três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, dizemos que o gás passa por uma transformação gasosa. Ocorre transformação gasosa. Observe aqui, nesse exemplo aqui, o estado inicial, a uma temperatura T1, pressão P1, volume P1. Após uma transformação, eu tenho que minha temperatura ela dobrou. Se a minha temperatura ela dobrou, para que minha pressão se mantenha constante, é necessário que o volume também dobre. Então, se eu variar pressão, volume ou temperatura, vai ocorrer uma transformação gasosa. Nesse caso aqui, mais para frente a gente vai ver a descrição certinha dos tipos de transformação. Esse é o esquema de uma transformação isobárica. Então, vamos ver o que é um gás ideal? Então, a busca pela explicação das propriedades e leis dos gases com base nas leis de Newton é um objetivo da teoria cinética dos gases. Essa teoria possibilitou a obtenção de expressões matemáticas relacionando grandezas físicas como pressão, volume e temperatura, e se baseiam nas seguintes suposições. Então, tudo que nós vamos ver é baseado em um gás que respeita as seguintes suposições. Então, um gás ideal é aquele que os gases são constituídos por um número extremamente grande de partículas, átomos e moléculas.
A segunda condição, as distâncias médias entre as moléculas de um gás são muito maiores que as dimensões de qualquer uma dessas moléculas. Terceira condição, as moléculas de um gás se movimentam constantemente em um movimento aleatório. Elas se movimentam em qualquer direção e com velocidades diferentes, ocupando o espaço disponível. Assim, o volume ocupado pelo gás será equivalente ao volume do recipiente onde estiver contido. Então, o volume de um gás é medido pelo volume do recipiente. As interações entre as moléculas de um gás só ocorrem quando essas partículas colidem entre si. E as colisões entre as moléculas de um gás, ou entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente que o contém, são choques perfeitamente elásticos. Desta maneira, não há perda de energia cinética total no sistema. Então, um gás ideal, ele atende a essas 5 condições aqui. Sempre que vê falar em um gás ideal, é porque ele obedece essas 5 condições. Vamos falar agora dos tipos de transformações. Então, nós temos 3 tipos de transformações que nós vamos ver por agora. Então, na transformação isotérmica, quando você vê iso vem de igual. Então, isotérmica significa que a temperatura permanece constante. Então, uma transformação isotérmica é aquela transformação que a temperatura se mantém constante. Na transformação isobárica vem de pressão é mantida constante. E se o volume permanece constante durante a transformação ocorrida com o gás, a transformação será denominada isovolumétrica, ou seja, volume igual. Também podemos ver outras nomenclaturas como isométrica e isocórica, ok? Então, isotérmica, a temperatura é mantida constante. Isobárica, a pressão é mantida constante. Isovolumétrica, o volume é mantido constante. Então, transformação isotérmica. A palavra isotérmica refere-se a uma mesma temperatura. Logo, transformação isotérmica de um gás ocorre quando a temperatura inicial é conservada. Então, nós temos uma expressão matemática que descreve isso. Ok? Então, a lei física que expressa a relação é conhecida como a lei de Boyle e é matematicamente expressa por pressão vezes volume é igual a uma constante que depende da massa, temperatura e natureza do gás. Como essa constante é a mesma para um mesmo gás ao ser transformado, é validada a relação. Olha, nós temos essa relação aqui, ó. A pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Uma transformação isobárica. Então, analogamente à transformação isotérmica, quando há uma transformação isobárica, a pressão é conservada. Então, nós temos essa expressão matemática aqui, ó. Volume, então, vai ser igual a constante que depende da pressão, massa e natureza do gás, vezes a temperatura. Assim, quando um mesmo gás muda de temperatura, o volume é validada a relação. O volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. E numa transformação isométrica ou isovolumétrica, a transformação também pode ser chamada de isocórica, e assim como outras transformações vistas,
a isométrica se baseia em uma relação em que, para esses casos, o volume se mantém. Então, nesse caso aqui, o volume se mantém constante. Então, a expressão matemática que descreve isso vai ser: a pressão é igual a uma constante que depende do volume, massa e natureza do gás, vezes a temperatura. Então, como para um mesmo gás, a constante é sempre a mesma, garantindo a validade da relação, que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Vamos falar agora da equação de estado de um gás ideal. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de uma massa de gás ideal contendo N mols de gás estão relacionadas pela equação de estado dos gases perfeitos ou ideais. Então, essa daqui, ó, é a equação de um gás ideal. A equação de um gás ideal diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura. Essa equação aqui é muito importante que você anote aí no seu caderno, ok? O significado de cada uma das expressões, porque nós vamos utilizar ela muito. Então, essa daqui é a equação de estado de um gás. Então, a lei geral dos gases ideais ou perfeitos. Considerando determinada massa gasosa contendo N mols de um gás qualquer, inicialmente ela está sobre pressão P0, volume V0 e temperatura T0. Experimentalmente, provoca-se transformação gasosa desse estado inicial para o estágio final, em que o gás esteja submetido à pressão final e ao volume final e a temperatura final. Então, aplicando essa equação aqui, nós vimos lá atrás que a equação dos gases ideais diz o seguinte: pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, o que nós podemos observar? Se eu tenho uma transformação, o estágio inicial vai ser as variáveis, vou pegar aqui as variáveis de estado, a temperatura ela está multiplicando aqui, ela passa dividindo. Então, a minha pressão inicial vezes o meu volume inicial dividido pela temperatura é igual a N vezes R. O mesmo acontece no estágio final. Minha pressão final vezes volume final dividido pela temperatura é igual a N vezes R. Mas como é o mesmo gás, significa que o número de mols não vai variar, ele é constante. Aqui nós temos a constante dos gases, então, que também é uma constante. Se eu igualo, então isso significa que eu posso igualar essas duas partes aqui, ó. Então, eu vou ter essa equação. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a uma pressão final vezes um volume final dividido pela temperatura final. Anota aí no caderno também. Essa daqui é a lei geral dos gases ideais ou perfeitos. Por que gases ideais ou perfeitos? Porque para que essa equação seja válida, é necessário considerar que o gás ele respeite todas aquelas condições que nós vimos anteriormente. Vamos fazer um exemplo? Então, exemplo 1. Um cilindro com embolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar
uma pressão igual a... Pessoal, primeira coisa que vocês precisam observar, ele falou, ó, mantendo a temperatura constante. Se eu mantenho a temperatura constante, significa que eu tenho uma transformação isotérmica. A temperatura é mantida constante. Então, sabendo que eu tenho uma transformação isotérmica, o que eu vou fazer? Pegar a relação. Pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final. Substituindo os valores, minha pressão inicial, 1 atm. Meu volume inicial, 100 ml. Ele quer saber a minha pressão final se eu diminuir esse volume para 25 ml. Resolvendo isso aqui, vai 25. Pressão final vezes 25, esse 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 100 dividido por 25, 4 atms. Então, a minha alternativa aqui vai ser a B. Então, nesse caso aqui, ó, eu mantive o número de mols constantes, eu mantendo a temperatura constante. Se eu diminuo o volume para 25 ml, a minha pressão vai ser de 4 atm. Exemplo 2. Um recipiente com capacidade de 100 litros contém o gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de... Então, o que foi mantido constante? A pressão. Se a pressão é mantida constante, significa que eu tenho uma transformação isobárica. Pessoal, então vamos lá responder. Olha só, um ponto importante que você deve anotar aí no seu caderno e não deve esquecer nunca, porque isso faz muita gente errar as questões desse conteúdo. É importante lembrarmos que a temperatura considerada deve ser a temperatura absoluta do gás, ou seja, escala Kelvin. Assim, o primeiro passo para a resolução do exercício é a conversão de escalas termométricas. Então, vamos lembrar o que nós aprendemos lá. Como que eu faço para me transformar uma temperatura que está em graus Celsius para Kelvin? A relação que eu tenho é essa daqui. Temperatura Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a minha temperatura inicial era de 27. Então, 27 mais 273, 300 Kelvin. Temperatura final, 87 mais 273, 360 Kelvin. Agora é só eu substituir nessa relação aqui. Lembra? A pressão ela está constante. Então, vai ser volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. 100, que foi meu volume inicial, dividido pela minha temperatura inicial, que é 300, é igual a volume final dividido por 360. Então, isso daqui vai me dar um valor de 120 litros. Pessoal, mais um exemplo. Exemplo 3. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar a pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante. Transportando essa amostra para um ambiente de 60 graus Celsius, que pressão ela apresentará? Então, ele quer saber a pressão. O que foi mantido aqui? O volume. Então, aqui eu tenho uma transformação isovolumétrica, certo? Então, se ela é isovolumétrica, qual a expressão para me calcular? Lembrando que o primeiro passo
pegar a minha temperatura e transformar ela para Kelvin. Então, fazendo as transformações como nós fizemos anteriormente, né? A minha temperatura inicial é 0 graus Celsius mais 273 Kelvin. Temperatura final é de 60 graus Celsius mais 333 Kelvin. Utilizando a expressão, como o volume é constante, então aqui na minha expressão vai aparecer o quê? Pressão e temperatura. Pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. Substituindo os valores, minha pressão inicial é de 1 atm, minha temperatura inicial 273, que é igual a pressão final, é o que eu quero descobrir, dividido por 333, que é a minha temperatura final. Eu elevei a temperatura para 333 Kelvin. Fazendo as operações matemáticas, né? Esse 333 ele está dividindo, ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando, então vai ficar 333 vezes 1 dividido por 273. Isso vai me dar uma pressão final aí de aproximadamente 1,2 atm. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Esse é um conteúdo muito interessante e que cai bastante no Enem. Bastante importante. Então, presta atenção. Se tiver dúvida, volta ou pergunta no grupo do WhatsApp. Eu estou aqui à disposição. Beijos, tenham uma boa aula.